Olá, conselho do perito. Como eu faço para responder quesitos? Essa é uma pergunta bem interessante. Bom, eu vou dizer a minha estratégia para responder quesitos. Podem haver outras. No começo, quando eu comecei a atuar como perito, eu me espelhei em outros peritos, né? Eu atuei primeiro como assistente técnico, ganhei confiança, ganhei experiência, depois eu fui trabalhar como perito. E eu observava que os peritos, eles respondiam os quesitos da seguinte forma: botavam o número do quesito 1 e a resposta, quesito 2 e a resposta, quesito 3 e a resposta. Beleza, quando eu virei perito, eu comecei a fazer isso também. Aí, depois de um ano já, uns 30 laudos entregues, eu fui chamado para conversar com um juiz de Bento aqui, um juiz que eu respeito muito, trabalho até hoje com ele, uma pessoa sensacional. E quando ele me chamou, eu disse, pois é, né? Vamos lá. E aí eu sentei lá e disse, pois não, doutor, o que eu posso lhe ajudar? Ele disse, Douglas, tudo bom? Como é que tá? Tudo ótimo, senhor? Ah, tudo bem. Queria falar do seu laudo. Eu digo, por favor, críticas são sempre bem-vindas, eu quero atender o senhor ao máximo. Então, o laudo está excelente, está muito bom para aquilo que eu preciso, está conclusivo, enfim, muito bom. Mas eu vou te pedir um favor. Os quesitos, eles fazem parte do laudo. Então, a pergunta que as partes fizeram, elas têm que estar dentro do laudo também. Não só o número da pergunta e a resposta. Até porque, senão eu tenho que ficar procurando no processo a pergunta para entender a resposta. Cara, quando ele falou isso para mim, eu fiquei com vergonha até. Tipo, doutor, me perdoa, eu não... Acabei reproduzindo o mau hábito de outros peritos. Então, hoje, eu costumo sempre copiar a pergunta e colocar no meu laudo. E na resposta, quando a resposta já está no texto do laudo, eu digo, a resposta está no item tal. Pronto, para não repetir a resposta. Às vezes, quando a resposta está mais clara, eu recorto a resposta e colo embaixo da pergunta. E assim eu vou respondendo. E procuro também observar se o quesito tem relação com a perícia, né? Às vezes a perícia de ergonomia, o cara fica perguntando sobre EPI. Dava um EPI? Mas isso é uma perícia ergonômica. Então tem que observar o tipo do quesito também, se ele está direcionado. Nós temos os quesitos complementares. E esses quesitos eu também aprendi com o juiz a maneira de responder. Nessa mesma conversa que eu tive com o magistrado, ele me disse, Douglas, sempre que eu defiro quesitos complementares, que são aquelas perguntas que vêm depois que você entrega o laudo, você tem que responder porque a dúvida também é minha. Porque senão eu tinha indeferido o quesito. E aí isso fez muito sentido para mim. Então, quando eu recebo os quesitos complementares para responder, que o juiz, às vezes, ele mesmo elimina. Tem lá 20 quesitos. Aí ele diz assim, o quesito 1, o quesito 2, o quesito 4, o quesito 7, o quesito 10, o quesito 15, o perito não precisa responder, pois não tem relação com o objeto da perícia. Ou ele diz assim, já foi respondido no corpo do laudo, enfim. Não importa. E aí, o juiz me disse o seguinte, olha, se eu mandei responder, se eu pedir para responder, é porque a dúvida também é minha. Então eu tenho muito cuidado na hora de responder o quesito complementar e eu evito de fazer remissões ao laudo, que a gente chama. Essa resposta aí está no item 2 do laudo. Essa resposta aí está no item 4, 4.1, 4.2. Eu evito. O que eu faço? Eu vou lá e respondo mesmo a pergunta. Respondo, digito lá, ou copio, se a resposta está no laudo, eu vou lá, recorto aquela parte que tem a resposta e colo no laudo. Essa é a melhor estratégia para você responder os quesitos. O perito, ele tem que... Bom, antes da reforma do Código de Processo Civil, os quesitos eram meio assim, meio oba-oba, né?
Mas agora não, agora é o artigo 473, que fala da confecção do laudo, o inciso 4, diz que o laudo deve conter resposta conclusiva aos quesitos das partes. E se não tem uma resposta conclusiva, abre-se margem para impugnação e, em casos mais graves, a destituição do perito. Então é dessa forma que a gente tem, que eu pelo menos respondo os quesitos e que tem atendido muito bem os magistrados pelos quais eu trabalho. Fechou? Tá no YouTube, me dá um joinha. Oh, tosse chata. Um joinha. Se tu tiver no Instagram, me dá um coraçãozinho. Te inscreve no canal. Favorita o meu conteúdo no Instagram para que tu recebas primeiro. Se tiver no podcast, printa a tela e me marca. Eu adoro saber que vocês estão curtindo ouvir esse podcast, esses episódios do Conselho do Perito. E fui!